Eu fui evangélico, né? Praticamente muito tempo, né? Na realidade, realmente a gente é iludido, né? Porque no evangélico o que tem, na realidade, são só palavras bonitas, né? Na realidade, quando a gente vai ir para o real mesmo, é só palavras, mas quando a gente vai para o real, na realidade é totalmente diferente do que a gente é ensinado, né? Ensinado para a gente só palavras bonitas e coisa boa, né? E muitas das vezes o que a gente via que não tinha nenhum tipo de amor ali, dentro dali daquela comunidade que eu estava me congregando, né? Na realidade. Como por exemplo, teve uma vez que um rapaz faltou o gás e ele era pedreiro, e pedreiro sabe que às vezes não tem trabalho físico, né? Às vezes tem trabalho, às vezes não tem trabalho. E ele, na realidade, ele faltou o gás e ele veio socorrer lá naquela, onde nós estávamos se congregando, no caso, né? E a única coisa que ele recebeu foi uma oração, né? Ele está precisando do gás. Ele veio e voltou sem o gás, porque o líder disse que era na oração, né? Então, oramos, ele voltou sem o gás. E daí a gente começa a perceber, cadê o amor, né? Da pessoa. Porque naquele momento aquela pessoa não estava precisando de oração. O que ele estava precisando era realmente de fazer uma vaquinha, ou então quem ter, dar o gás naquele momento, né? Porque não era toda a vida que ele estava pedindo, foi só um momento que ele pediu ali, quando todo mundo passa por dificuldade. Então, assim, a gente a informação que vem é só de coisas boas, né? Coisas maravilhosas, que tudo de bom eles colocam, mas quando a gente vai ver em prática, na prática, não é assim que funciona, né? Tem ódio no coração de cada um, né? Que você é de qualquer outra religião, já é ódio, já coloca o ódio na mente dos membros para a pessoa ter ódio daquele lá, né? Informando, dizendo eles que aquelas pessoas adoram o diabo, né? E só ele adora Deus. Então assim, eu passei muito tempo numa igreja dessa e sempre problemas, né? Nunca faltava problemas, por exemplo, de saúde, somente eu mesmo na minha vida. Sempre eu tinha uma tosse, trabalhava, acho que quase todo mês eu caía doente. E era direto, porque eu tomava tanto comprimido então, muitas das vezes eu tomava gemada, que é muito bom, né? A tosse. E eu sempre tinha essa doença e tinha essa recaída, sempre, né? E eles passam pra gente que, né, tudo de bom. Só que na realidade, a gente vê coisas terríveis acontecendo, e na realidade, a única coisa que a gente não pode é questionar, né? A gente não pode questionar. Porque a gente questionar eles, não a Deus, mas a eles, o porquê, aí tá referindo, tá coisando a Deus, né? Tá referindo ao Deus, né? Assim, tá errando contra Deus. Então a gente não pode questionar em nada. Então a gente tem que aceitar tudo de bom, né? E o que mais que todas as coisas ruins que acontecia, o mais ruim é que sempre faltava algo dentro de mim mesmo, né? Por tudo aquilo que eles passavam para a gente, todo o amor que eles passavam para a gente, mesmo que a gente visse lá dentro de uma congregação daquela ali, que pessoas choravam, que pessoas coisavam, estavam alegres, mas ao sair dali, ao chegar em casa, sempre faltava um vazio dentro da gente, e eu não sabia que vazio era esse, né? Na realidade, nunca faltava algo. Assim, a minha expectativa era caçar qual era esse vazio que faltava dentro de mim, porque eu estava coberto de coisas boas, né? E achava que estava coberto de coisas boas, né? E sempre faltava esse vazio, né?
e aquela profunda, vamos supor, uma profunda tristeza dentro de mim, que o sorriso era só para fora, né? Mas dentro eu não sabia, né? Não, realmente não chegava a ter, assim, saber o que acontecia, né? Porque tá aí, a minha vida toda foi, vamos supor que foi da casa lá para onde eu me congregava, né? Não fazia algo assim extraordinário assim de pecado, né? Vamos supor assim, no caso, né? Mas sempre faltava dentro de mim. E várias coisas que aconteciam no meio que a gente não via que estava errado, mas não podia, na realidade, era questionar. Por conta que a gente fosse questionar, estava questionando a Deus, né? Então, assim, sempre a gente ficava sem ter uma saída, né? A gente não podia questionar, se a gente ficasse sem resposta. Sempre ficasse sem resposta. E essa foi a minha vida, muito tempo, né? Doenças, a minha família também, problema de doença, e nunca se resolvia os problemas que havia. Mas como a gente estava achando que estava servindo a Deus, né? E poderia ter, como eles mesmos dizem, que não calma, mas é assim, tipo uma aprovação, uma coisa, a gente sempre tinha que estar sofrendo com, e mais, vamos supor, sofrendo calado, né? Conformado. Sofrendo e conformado, né? Mas na realidade sempre se sentia algo, né? Eu sentia faltando de mim. Isso era, fora todas as coisas, daria até para a pessoa passar por todas as coisas, né? Dava para poder passar. Por doença, todas as coisas, né? Mas a única coisa que a gente sentia era vazio, né? Então, assim, aí não tinha médico, não tinha nada para suprir aquele vazio que eu sentia, né? Dentro de mim. E na realidade, não tinha como, eu não tinha outra opção como é que eu vou suprir isso aqui? Eu não tinha, né? Eu não sabia, né? Por conta que era enganado, na realidade, toda a vida eu fui enganado, né? Eles passam, que Jesus é a vida e é tudo. Na realidade não é, né? E o que mais deixa a desejar que mesmo que a pessoa, mesmo tente abrir os olhos de outras pessoas, mas mesmo assim ele ainda continua naquela mesma regra, tendo certeza que aquilo ali é o certo, né? Então, muitas coisas de errado que a gente via, né? Falta de amor, prega amor, mas falta de amor. Amor, mesmo que não for do mesmo, mas com o próximo, né? Com o próximo. Que a pessoa tem direito de escolher o que quer seguir, o que quer. A gente não tem o direito de, né? E falta praticamente o amor, que ele fala tanto de amor, né? Mas falta, né? Tanto esse amor, né? De com outras pessoas, né? E até mesmo sendo membro, né? E como o caso que eu relatei lá atrás, ficou óbvio ali naquele local ali, que ali não tinha nenhum tipo de amor, né? Porque o rapaz foi sem o gás para casa, né? Foi sem o gás para casa só por conta de oração. E muitas das vezes o que acontecia que acontecesse algo desse tipo, ou outro tipo de algo, quem era culpado era a pessoa que estava em pecado. Estava em pecado, entendeu? Não era algo, o cara não foi porque ele quis, porque faltou trabalho, ou adoeceu, ou algo assim. Mas não, era por conta do pecado, né? Acusava por conta do pecado. E sempre essa mentira vem e a gente vai
e acreditando, vai acreditando nessas mentiras, né? E, e muitas outras coisas acontecem mesmo na família da gente, né? Adoece e, e chega aí até a UTI e clamo por ele e não tem nenhum tipo de resposta, né? Então, assim, a ficha foi caindo, né? No caso, foi caindo que ali não tinha amor e não tinha o que eles falavam uma coisa, e pregavam uma coisa e faziam outra, né? E aí quando a gente vai para os textos, praticamente fala só de amor, né? Naqueles textos, palavras bonitas. Mas quando a gente vai olhar direitinho, sempre ele diz totalmente ao contrário, né? Do que. Então, assim, aí foi caindo, a ficha foi caindo, que eu via, deu para perceber que ali não, não tinha nada de Deus, né? O Deus verdadeiro. E, e aí eu conheci, né, o israelismo, né? Que por mente tem como o judaísmo, né? Que as pessoas têm como o judaísmo. E aí foi abrindo a minha mente. A primeira coisa que me aconteceu, que foi muito de bom nisso que aconteceu na minha vida, foi por conta que aquele vazio que eu tinha cessou. Eu não tenho mais vazio. Quem me conhece sabe que eu fui junto, fui separado e já tentei com outras mulheres, né? E não deu certo. Então, não é o caso. Eu estou dizendo, mesmo uma pessoa sem ter uma esposa ou não ter um filho, mas não sou vazio dentro de mim. Eu sou feliz disso, né? Não vem um caso a minha vida pessoal, mas eu estou dizendo isso. Porque tem gente que sente falta nesse caso, né? Mas mesmo fora isso aí, eu não sinto mais esse vazio. Aquele vazio foi preenchido. E aí eu vim, como é que diz? A minha resposta vir, porque na realidade, aquele Deus que estava pregando para mim não era o Deus, né? No momento que eu me converti ao judaísmo, né, como mente a pessoa chama, judaísmo, esse vazio foi preenchido, que justamente era o Criador, né? O Criador, bendito seja ele, né? É o Criador que ele preenche todo o vazio, né? E então assim, até o problema que eu tinha, um problema que eu tinha na garganta, cessou, não tenho mais. Tá com um bocado de tempo que eu não pego gripe, né? Porque a gripe era direto, né? Antes era direto. Pego gripe, minha família tinha outro tipo de doenças. Tudo foi sonado, né? E, como diz, e o que nós vivemos a verdade, né? A gente não vive a falsidade, né? Nós somos assim, como se dizer, somos todos irmãos e tudo ajuda um outro. Aqui, quando precisa, vamos supor que aconteceu já, eu digo que aconteceu, teve pessoas na comunidade que estavam precisando de roupa e chinelo. Todos se reuniram e deram aquele roupa e chinelo, né? Não ficou só em palavra, né? Foi em atitude. E tanto cesta básica, pessoas que precisaram. Então assim, então nós não pregamos o amor, né? Nós não pregamos. Mas, como é que diz? Mas nós temos, pelo menos, um carinho pelo próximo, né? E nós acreditamos naquele próximo que está junto com a gente, né? E acreditamos no Criador. E vários livramentos foi nos dado por conta de nós acreditar no Criador, né? E Deus sempre me confortou agora, né? Sempre me confortou em momentos mais difíceis, né? Da nossa vida, sempre ele vem nos confortar, né?
e sempre, nunca, nunca passa algo na nossa cara. Não é assim, como, né, não passa algo na nossa cara, né? Como, por exemplo, não, isso aí aconteceu porque você está em pecado ou algo desse tipo, não. Graças a Revé, Criador, que posso garantir hoje que a minha vida é outra, né? Por conta que tantos livramentos, né? Bênçãos, né? Que foi dado a mim, a todos esses anos que eu venho, né? Que eu me converti ao judaísmo e vejo a nossa união, estamos juntos, né? Estamos juntos e estou feliz, né? Apesar de toda a dificuldade que não, o mundo em si, né? Mas mesmo assim, Deus está nos passando, está nos guiando, vamos supor assim, está nos guiando, e eu acredito que cada vez vai melhorar mais, né? Porque tantas bênçãos foi nos dado depois que eu conheci o israelismo, né? O momento tem o judaísmo. E assim, então, muitas coisas foi aberta na mente, né? A minha mente foi aberta, né? Eu não tenho mais eu não tenho mais aquele, assim, vamos supor, que antes, qualquer coisa que a gente fazia, temia o diabo, né? Na realidade, né? Hoje eu não tenho essa mentalidade. Eu não vou acreditar no Deus que fez o universo, tudo, o povo, planta, animais, o homem, né, o homem em si, que foi a melhor criação do Criador, foi o homem. Né, ele botou. Não acredito que ele fez tudo isso, botou nós aqui para nos multiplicar e depois soltar um pitbull, soltar um pitbull para nos afligir ou então fazer alguma coisa, se alegrar com isso. Eu não ia fazer isso, né? E jamais Deus vai fazer isso, né? Então minha mente, graças a Deus, é limpa e o que acontece é vestígio mesmo do ser humano, né? E o ser humano tem características, tem gente que puxa para o bem, tem gente que puxa para o mal. Então, é o ser humano mesmo, né? Então, graças a Deus, estou muito feliz aqui, né, na nossa, na nossa, no israelismo, né? E, graças a Deus que agradeço ao Criador por ter me tirado daquilo ali, né? Porque a gente vê que, que o cristianismo, o fim da maioria das pessoas é triste, né? É triste. A gente começa olhando por os discípulos, né? Os discípulos todos morreram, né? Todos mortos, né? Então, assim, e a gente vê hoje tantas pessoas que saem da própria igreja dele, quando sai lá na frente é morto, né? Então, assim, como é que diz, é uma desgraça praticamente, né? No caso, né? Assim, né? Então, assim, graças ao Criador, eu estou muito feliz e infelizmente as pessoas não querem ouvir, né? A verdade e outra. Quer ouvir só de outras pessoas que quer ouvir, né? E de ouvir a gente para saber o nosso depoimento, não é ouvir a outras pessoas, né? E vem falar da gente, sem saber da vida da gente, né? E falar da gente porque a gente está seguindo o Criador. Mas não vem, nunca, ninguém veio perguntar por quê, né? Eu deixei o cristianismo e hoje estou no israelismo, né? O judaísmo, né? Ninguém nunca, né? Questionou, mas já pessoas que eu conheço, ficou com raiva de mim por conta disso, né? Mas graças a Deus, eu estou muito feliz hoje estar com o Criador, né? O Criador nosso Deus, ele seja Ele, né? Então eu fico muito feliz e graças a Deus que eu ainda, graças ao Criador que foi em tempo Ele ter me livrado do mal, né? Da morte, praticamente da morte, né? Ele me livrou da morte,
e, me trouxe para o lado certo, né? Para o caminho da verdade, né? Onde nós mostramos só a verdade, né? É claro que a verdade dói, muita gente, dói, né? Quando a gente fala a verdade, muita gente fica doído porque não pratica a verdade, né? Aí dói. Mas graças a Deus eu estou muito feliz e agradeço ao Criador por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu tô muito feliz de hoje fazer parte da religião, vamos dizer assim, né? Israelismo, né? Vulgarmente aqui no Brasil, né? A galera conhece por judaísmo. Estou muito feliz mesmo, graças ao Criador. Graças a Deus. Mas o seu nome civil? O meu nome civil é Francisco Luciano Lima de Oliveira. É como eu me converti, e o meu nome é Benjamin, né? No judaísmo, não supor assim, não dizer assim, né? Mas não troquei por conta tem muito no cartório, muitas coisas, né? Aí não for. Então, assim, as pessoas me conhecem por Luciano. Oliveira, Civil, não? Civil, religioso Benjamin. Faz alguma coisa Acho que, assim, a gente fosse falar mesmo, né? Bastante, assim, de coisa ruim que a gente vê, né? As práticas que ele diz, mas não pratica, né? É muito horrível, né? Assim, muitas coisas mesmo ridículas, né? Que acontecem, eles botam tudo para debaixo do tapete, né? Na realidade, botam para debaixo do tapete. Mas eu acredito que assim, quem tá me ouvindo vai entender que hoje eu estou feliz, né? Né? Estou feliz, sem aquele vazio que eu tinha antes, né? Sempre, por exemplo, como, por exemplo, uma pessoa bebe muito, no outro dia está com aquela ressaca, né? E, na realidade, como eu já falei eu ia para esses cultos religiosos, mas quando saí de lá tinha aquele vazio, faltava algo, né? E faltava algo. E o algo nunca tinha essa resposta, né? E agora não tem mais esse vazio. Graças a Deus, velho. E o que estava faltando Deus, né? E, na realidade eu estava sendo enganado, né? Bombeado por palavras bonitas, lindas, né? E, que espaço para a gente que, que a pessoa vai por aquele caminho, o caminho deles, né? Que vai livrar de tudo, né? Mas a gente sempre está caindo num buraco, né? No cristianismo sempre está caindo num buraco, sempre está com um problema, com aquilo, mas ninguém pode questionar, né? Então, assim, eu agradeço ao Criador, que ele me tirou, né? Na hora certa, né? E hoje eu estou muito feliz aqui no judaísmo, né? As pessoas, israelismo, né? Só que as pessoas conhecem mais que o judaísmo, né? A gente vai dizer que, quando a gente vai falar com outra pessoa, assim, não sabia, não conhecia essa religião. Aí quando a gente fala no judaísmo, a gente já entende mais um pouco, já conhece mais um pouquinho, né? Mas, graças ao Criador, estou muito feliz, graças a Deus. É isso aí, né? Graças ao Criador, estou muito feliz mesmo. E fora as bênçãos, né? Os milagres que tem feito na nossa vida. E assim, é muito diferente, né? É muito diferente a gente ter um conhecimento pleno da vida, né? O que é que Deus quer da vida a gente, né? E o que Ele quer é a nossa felicidade aqui, né? E a gente muitas das vezes não é proporcionado essa felicidade pelo próprio homem. O homem que tira essa felicidade da pessoa, né? Então, assim, estou muito feliz, graças a Deus, e agradeço o Criador, graças a Deus. E, tô, e assim, muitas das vezes, né, a gente, por exemplo, lá onde eu me congregava, eu tinha muitas dúvidas lá, mas não podia reclamar, né? E um dos
problemas que havia, e a gente, a gente percebia que o próprio líder da gente, ele fazia algo que não condizia com, não condizia com a Bíblia, né? Com a Bíblia, por exemplo, tinha uma leva de desconfiança que ele tinha membro ali que ficava com ele, sem ser a esposa dele, entendeu? Mas só que, né, não sou investigador e nem ia atrás, por conta que, né, a vida mas depois de muitos anos, aí depois de muitos anos, hoje ele não, também nem ele faz mais parte também ele, e eu vim descobrir que ele tinha sua esposa, mas tinha membro lá que ele tinha, tinha membro que ele era, vamos supor assim, com a pessoa sabe, era amante, né? Realmente tinha uma pessoa, porque assim, porque dá para a gente perceber por conta que naquele tempo eles faziam muitas vigílias, né? Muitas, falar em vigílias, toda noite, né? Então a gente ia, né? Por conta que a gente estava acreditando que era verdade, né? E a gente percebia, né? Eles se ausentavam, saía do local, mas ninguém podia dizer nada, não podia questionar nada, né? Porque é o líder, né? A gente questionar, está questionando, se for questionar um líder, está questionando a Deus. Então ninguém coisava, né? Então assim, então isso era muito assim, ele pregava uma coisa e a gente via que vivia outra, né? Então assim, era muito duvidoso, né? Muito duvidoso. E a gente procurava a não acreditar, entendeu? A gente sabia, mas procurava não acreditar. Mas na realidade acontecia. Mas a gente não acreditava, né? A gente fingia que não acreditava, né? E muitas outras coisas. Muitas outras coisas que acontecem no meio e que sempre bota, né, para debaixo do tapete e surge. E que surge. Hoje, como a gente tem a internet, a gente tem mais acesso a informações, né? Hoje bombeia de coisas ridículas que saem de dentro do próprio evangélico, né? Mesmo assim, mas eles botam debaixo do tapete e enganam aqueles que realmente estão pensando que ali realmente tem Deus mesmo na vida, né? E realmente, e sempre vai, eu tenho certeza, para alguém me ouvir, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que estão dentro dessa, tem algum vazio dentro dele. Eu acredito que tem. Porque não tinha esse vazio dentro, né? Eu não sabia o que era. Na realidade era Deus, né? E faltava a Deus. E quando eu fui para o israelismo, esse vazio e muitas outras bênçãos aconteceu. Então eu agradeço muito ao Criador e eu estou muito feliz na comunidade, né? Apesar de pessoas mais a chegar, mais familiares, mais próximas a mim, já ter ficado já com raiva de mim porque eu segui outro caminho, né? Tem gente que não, deixou até de falar, né, com a minha pessoa, mas o que importa para mim é Deus, né? Uma coisa que sempre eu, sempre eu acreditei, não adianta você querer agradar ninguém, né? Porque tem muita gente que faz algo para agradar alguém, né? E você não, né? Então assim, é o que eu acredito, e graças a Deus está me fazendo maravilha, né? De bênção, né? E o Criador. E que alguém se chatear com isso, paciência, não posso fazer nada, né? Mas, graças a Deus, agradeço toda a vida, todo dia agradeço ao Criador por ter me tirado, né? Ter me tirado realmente da morte, né? A gente vê todo dia aí, infelizmente, coisa. Agora, palavras, só palavras onde tem bonito, se você quiser palavras bonitas, lá você encontra, mas só são palavras, né? A realidade realmente é outra, né? Então, eu fico muito agradecido ao Criador por hoje estar no israelismo, né? Por mente judaísmo, né? Eu sou homem que conhece. Então, graças a Deus. Eu estou feliz. Graças a Deus. Paulo, né? Vai lá.
esses tudo. com certeza. Assim, a gente não tem esse costume de estar, como ele faz, né, evangelizar, né? Mas se você tem alguma dúvida, né, alguma dúvida em relação lá, que eu sei que tem muitos que tem, até semana passada eu falei com um, ele disse que não estava procurando outra, porque ele estava satisfeito naquele estava, entendeu? Um amigo meu, ele veio até a mim, eu falei para ele, né, que não era mais, né, que nós conhecia, né, que não era mais, agora que eu estava no judaísmo, né. Eu falo assim, judaísmo, muitas das vezes, que é para ele entender, porque se eu falar judaísmo, vai ter que explicar tudo de novo, né, porque ele praticamente não entende. E às vezes muita gente entende, mas faz que não vai que não entende, né. Mas ele disse que estava procurando outra igreja, por conta de onde ele estava mais, não estava mais, estava mais aguentando ele, de tanto erro que tinha lá, né. Esse rapaz, eu saí justamente por causa disso, né. E, assim, estamos de braço aberto, né. Para quem quiser vir conhecer, é obrigação, estamos de braço aberto. Mas também ninguém pode impor ninguém, né. Como eles impõem, né. É tipo assim, impõe as pessoas, chega até você, praticamente, quer obrigar você a aceitar o que ele dita, né. Não estou assim, né. Nós não fazemos esse tipo de coisa, nós estamos de braço aberto para quem quiser conhecer a nossa religião, né. Mas ninguém impõe, porque isso aí acho que nem Deus, né, faz isso. Então nós somos os seres humanos, nós não fazemos esse tipo de abordagem, né, assim, né. Nós estamos de portas abertas, quem quiser vir, né. Mas tudo isso que aconteceu comigo, para provar mais uma coisa que eu estou mais certo, um amigo meu veio, isso foi o primeiro que se beijar. Ele veio e disse que estava passando outra, e parece que é bem a terceira já. Não vou dizer que é a terceira, porque eu agora não estou lembrado, mas não é a primeira dele, não. Essa é a segunda, já é a terceira. Já está procurando outra porque não está mais, já não está mais. Isso ele declarou para mim com as suas próprias palavras, né? Não tenho como provar porque não gravei, né? No caso. Mas ele é meu amigo, praticamente eu confio nele, muitos anos não era tudo adolescente, né? E toda a vida que um precisou do outro, a gente, quando a gente nunca está, assim, porque para mim amizade não é aquela que você está todo dia na casa dele, né? Aí não é amizade, aí já é alguma coisa de errado, né? Mas o amigo é aquele que quando a gente precisa, aí tá, né? Ou seja, no bom, ou seja no ruim. Às vezes muita gente, a gente vai precisar num bom, um amigo, a gente vai precisar de um amigo na parte mais ruim que a pessoa pode estar passando na vida, né? E aí a gente separa quem realmente tem assim um carinho de amizade pra gente ou não, né? Então assim, foi da boca dele mesmo, né? Que estava saindo já, por conta que já não estava mais. Ele relatou coisas que o próprio líder dele fez com ele, que foi uma covardia. Então, nem o direito está dizendo que foi, porque né, pode alguém ouvir e botar processo, né? Hoje todo mundo processa em tudo, né? Mas o próprio líder fez covardia com ele, né? Ele mesmo me contou. Então assim, é desse jeito, né? E graças a Deus, né? E graças a Deus, graças a Deus, e, é, graças a Deus eu saí já há muito tempo, né? Graças a Deus, saí há muito tempo disso aí, graças a Deus. E eu falei para ele, né? Isso aqui, eu já saí por causa disso. Estava numa, fui para outra e não via realmente a verdade nisso aí, né? E além de não ver a verdade dentro mesmo da própria Bíblia cristã, e aí o que implicava mais ainda era a pessoa falar uma coisa e ser outra, né? Dentro, né? Dizer uma coisa e ser outra. Aí onde implica mais. E mesmo na Bíblia que a gente for atrás, realmente só tem palavra bonita, mas na realidade tudo errado, tudo ao contrário, né? Então assim, estava com muitos anos que ele não vinha lá em casa, estava uns 6 anos mais ou menos. Ele, ele, ele apareceu.
Aí foi uma confirmação que ele estava certo, né? Ele está querendo sair de um, como ele está enganado, aí está correndo para um, para outro, tentar achar onde o canto certo, né? Aí não vai encontrar em canto nenhum, no caso, né? E ele veio também, teve muito doente, teve para morrer, ele disse que achava que não ia escapar, ele disse que ficou pesando fininho, e aí no fim ele botou culpa no diabo, né, no caso, né? Que é, como eles falam, seta maligna, alguma coisa assim, né? Essas coisas assim. Mas na realidade era uma doença que, onde ele estava, não tinha solução, né? Mas ele falando no Deus dele, né? Que tinha escapado, mas estava com essa, né? Aí veio mais uma. Eu já tinha saído já por conta de tudo isso, né? Por conta de tudo isso. Aí veio uma pessoa que ainda é membro lá e já estava para sair de lá por conta que não aguentava mais dos problemas que tinha, né? Agaçando outro. Aí fica, e essas pessoas ficam nessa, né? Sai de um, vai para outro, aí com o tempo não dá mais, vai para outro, vai para outra, vai para outra. E vive a vida, e vive a vida inteira realmente na mentira, né? E não tem a salvação do Criador mesmo. Infelizmente, né? Isso aí. Então, é assim o que eu queria deixar aqui para as pessoas, que eu estou muito feliz de judaísmo, né? E eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar, mas tem raiva, tem ódio, por conta que vai saber notícias de pessoas erradas, né? E que alguma informação procure saber da pessoa que pratica, né? E aí vai dizer realmente. Mas estou muito feliz por isso.